Olá, olá, boa tarde, bom dia, já me enganei. Dá para voltar, desculpa, Eles depois cortam. começa bem. Olá, olá, o meu nome é Vasco Caleira, sou da Divisão de Direitos Sociais da Câmara Municipal de Setúbal e estamos aqui hoje para gravar a primeira emissão do podcast Que Não Nos Faltem os Direitos Sociais. Hoje, porque estamos no mês de março e a viver a 28ª edição do Março Mulher, quisemos trazer para a conversa a discussão sobre as mulheres e o poder, nomeadamente alguns testemunhos por parte de mulheres que estão na política. Por essa razão, temos cá 4 mulheres que ocupam cargos de poder no nosso Conselho. São elas a Vice-Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Doutora Carla Guerreiro, a Vereadora com o Pelour do Urbanismo, Arquiteta Rita Carvalho, e as Presidentes da Junta de Freguesia do Sado, Doutora Marlene Caetano, e da União de Freguesias de Azeitão, Doutora Sónia Paulo, que teremos na segunda parte deste podcast. Como nos preparámos muito bem, falámos com algumas pessoas que vos conhecem e pedimos que nos passassem alguma informação privilegiada. Começando então pela doutora Carla Guerreiro, atualmente é vice-presidente da Câmara Municipal de Setúbal, é casada e tem 2 filhas, diz que é assertiva, responsável, ponderada, serena, diplomata, maternal e que gosta de ideias diferentes e está sempre disponível para as discutir. Olá Carla, algumas destas características assentam que nem uma luva no perfil de alguém com um cargo de liderança, seja homem ou mulher. Como foi este percurso, com alguns anos valentes já passados, sendo mulher, no mundo sobretudo de homens? Bom dia, em primeiro lugar vocês deviam dizer a fonte. Isso é segredo, doce do ofício. Nunca se revela. Portanto, eu estou aqui na Câmara Municipal, já vai fazer 13 anos, portanto é o 4º mandato. O tempo passa muito rápido quando estamos na política. Antes tinha tido uma experiência também muito interessante de 2 mandatos na Junta de Freguesia de São Sebastião. Portanto, já há alguns anos que ando nesta vida. Se calhar algumas dessas características fui adquirindo ao longo do, segundo dizem, não é? Ao longo deste processo de quase 20 anos na vida autárquica. E como é que tem sido esse percurso durante estes anos todos, que é um mundo que sabemos maioritariamente de homens e onde as mulheres levaram algum tempo a conseguir ter lugar? Se sentiu alguma destas coisas na sua ascensão ou o que foi sentindo a esse nível? Se calhar tive aqui uma pontinha de sorte, porque ao contrário de muitas outras equipas, quando eu integrei a Câmara Municipal, tínhamos uma mulher na liderança. E isso também foi importante, porque dos 308 municípios, muito poucos, talvez menos de 10%. À volta de 30. São 30, não é? E vai sempre oscilando, claro, mas muito poucos são liderados por mulheres. Eu, quando entrei, era liderada já por uma mulher e talvez por isso também não tive tanto essa sensação ou tanto esse choque. Depois, no nosso executivo, somos tratadas de igual forma e não há nenhuma diferença pelo facto de sermos homem ou de sermos mulher. Ok, porque muitas vezes o que aparece para fora também é a própria dificuldade, às vezes dentro do próprio partido, de conseguir ser a pessoa escolhida para um lugar de chefia. E diz também que muitas vezes as mulheres, como as reuniões dos partidos muitas vezes são à noite, também acabam por ter mais dificuldade por causa da responsabilidade do que está atribuído à mulher também em casa. Nunca sentiu essas dificuldades? Senti. A verdade é que sentimos todas, porque efetivamente na nossa sociedade, culturalmente, estão-nos atribuídos papéis, não é? Às mulheres estão-nos atribuídos papéis que são milenares, como toda a gente sabe. É um bocadinho difícil romper com esses papéis. Contudo, também nos cabe a nós, enquanto mulheres, termos essa escolha do que é que queremos ou não queremos fazer e da forma que queremos ou não participar. Relativamente às escolhas dos partidos, muitas vezes os homens estão mais disponíveis, é verdade. E se calhar é mais fácil ir buscar um homem porque tem uma disponibilidade ou porque oferece essa disponibilidade do que ir buscar uma mulher. Se bem que hoje em dia nos executivos municipais, também por força da lei, não é? Porque essa realidade existe, mas já há mais participação feminina. Contudo, eu por acaso acho que não conheço nenhum executivo que tenha, por exemplo, mais mulheres do que homens.
não me estou a lembrar nenhum, não sei se existe Pois, algum no nosso país. normalmente respeita-se a lei da paridade, não é? Em cada 3, uma pessoa ser mulher. Exatamente, exatamente. E não se devia pensar assim. E às vezes eu tenho consciência que mesmo na constituição das listas pensa-se mesmo assim, e podia-se pensar ao contrário, porque não pensar ao contrário. Exato. Isso é uma das questões que nos leva a falar um bocadinho sobre a lei da paridade e perceber de que maneira é que ela pode não ser benéfica. Por um lado, foi porque neste momento são 40, não é? Porque a lei alterou, mais de 40% têm que ser mulheres. Mas depois ainda temos esses tabus de dizer um homem ou 2 homens e uma mulher, portanto fazer mais ou menos essa distinção. Sim, continua-se a fazer, não é? Continua-se a fazer, é verdade. Ok, passando então à arquiteta Rita, dizer que atualmente é vereadora do Pelouro do Urbanismo, entre outras matérias, da Câmara Municipal de Setúbal, tem 2 filhos e animais de estimação. Diz sobre si que desenhou a sua casa num quarteirão à beira-rio, que gosta muito de boa música, de autocaravanas, de campismo, de sol e de mar, que gosta de amendoins e de algumas modalidades desportivas, que já fez a descida do Sado de canoa e que é tranquila, objetiva, focada e que não emite opiniões sem analisar as situações. Emana simplicidade e descontração e tem um sentido de humor peculiar. E eu perguntava-lhe, Rita, se, enquanto mulher e vereadora eleita, numa área em que existem tantos homens, portanto a arquitetura, a engenharia, ainda é um mundo, umas profissões onde a maior parte são homens, como tem sido gerir a conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, e se é diferente esta gestão para si, que é mulher, do que para outro vereador que seja homem. Obrigada, bom dia. Eu penso que de facto ainda há muitas diferenças entre o facto de ser mulher e homem e o mercado de trabalho, e eu acho que na administração pública isso não é tão evidente, porque do ponto de vista dos salários as questões estão estabilizadas e são tratadas de igual forma, mas ainda há muita diferenciação entre aquilo que é o mercado de trabalho para o homem e para a mulher. Eu, em particular, confesso que nunca senti na prática profissional na Câmara de Setúbal, nem noutros trabalhos que tenha tido, nem em particular agora enquanto vereadora, mas evidente que há muita diferenciação entre o homem e a mulher. A conciliação é sempre difícil, admito que para os homens também seja, mas como a Carla acabou de dizer, é socialmente aceito que os homens estejam menos disponíveis para determinadas tarefas e que o mercado e que o trabalho se tenha uma relevância superior e que o homem possa estar menos disponível para o acompanhamento dos filhos, para a casa, para tarefas menos associadas ao mercado de trabalho, e à mulher isso não é tão bem aceito. Portanto, obviamente que é difícil. Já era antes de ser vereadora, assumindo este papel e este cargo, tem sido mais exigente numa primeira fase de conciliação, mas tem sido uma tarefa que não é fácil. Ok. Mas temos, no fundo, aqui 2 bons exemplos de que é possível fazer, que atualmente também as coisas foram evoluindo e que já não é tão difícil para as mulheres chegarem a estes cargos. No entanto, parece-me que a marca maior que aqui fica é mesmo o peso que tem na forma como a sociedade encara o que é a prioridade para o trabalho e o que deve ser a prioridade para a família, e que muitas vezes esse peso vem mais para as mulheres, porque é a elas que é imposto a obrigação do cuidar, não é? No fundo, seja das crianças ou seja dos mais velhos, e que para os homens é mais compreensível e aceito que deleguem essa tarefa noutras pessoas, nomeadamente nas mulheres, e que possam eles avançar para a esfera pública. Agradecer-vos a vossa presença. Eu queria dizer uma coisa. Sim. No meu caso em particular, tem sido difícil esta conciliação, tem sido um bocadinho mais exigente nesta fase. Mas ela tem sido possível também com a ajuda dos homens. Familiares, amigos, mas têm sido os homens que têm dado apoio de assumir algumas funções ou alguma disponibilidade quando eu não estou tão disponível, tem sido também pela presença dos homens. Portanto, eu acho que há condições para inverter estes processos que são históricos, são milenares, quer dizer, a Carla fez essa referência, é evidente, mas ainda assim eu acho que há uma evolução e que também merece ser feito esse reconhecimento aos homens. É verdade, e a igualdade só se conquista de facto com as duas partes, com homens e mulheres lado a lado nessa perspectiva, e que os homens queiram mais ter esse espaço
também é muito importante, porque também durante muitos anos os homens foram delegando essa responsabilidade sempre nas mulheres, e também me parece que atualmente os homens também querem ter esse espaço, né, de desempenhar as tarefas do lar, mas também o acompanhamento aos filhos também me parece que é uma coisa mais real nos dias de hoje. Nós também vamos lançar uma campanha que se chama Só Homem, que se chama O Pai Já Vai, e essa campanha também retrata exatamente isso. Depois terão a oportunidade de ver também nos meios de comunicação. É que para os nossos filhos, que muitas vezes perguntam: mãe, mas tens que sair, mãe, ainda vais sair, não é? Também é importante podermos educá-los no sentido da participação de todos, porque um dia eu tenho 2 filhas e também gostava que elas não tivessem que ficar para trás, ou não tivessem que reter as suas escolhas por causa da questão do género. Portanto, é muito importante também lhes mostrar a elas, crianças, sejam rapazes, sejam raparigas, que existem escolhas, que as pessoas fazem escolhas e que não tem nada a ver com escolhas de agora não vou ficar com os meus filhos ou agora vou ficar com os meus filhos. Portanto, as escolhas têm que ser feitas no sentido em conseguirmos conciliar aquilo que é a nossa vida, não só profissional, porque estar na política não é uma profissão. Estamos agora, eu tenho uma outra profissão, a Rita tem outra profissão. Significa estar na política, podermos aderir a uma causa, podermos fazer aquilo que consideramos positivo pelo desenvolvimento, neste caso, da nossa terra. E as crianças perceberem isto, não só perceberem que estamos a fazer alguma coisa tão importante, para não se sentirem que estamos pura e simplesmente a ir embora para fazer outra coisa qualquer. E isto também é muito importante no aspecto da educação das nossas próprias crianças. Sim. E claro, os nossos companheiros, não é, que são também, acabam por ser fundamentais. Mas isso também são escolhas que se fazem. Tudo na vida acaba por ser É tudo uma questão de educação também. Muitas vezes também ouço muitas mulheres dizerem que acabam por educar também o companheiro, não é? Portanto, e isso não quer dizer que isso tenha que ser assim, mas muitas vezes os rapazes e as raparigas têm formas de ser educadas, agora cada vez menos, mas durante muito tempo foi muito evidente a diferença que havia entre educar um rapaz e uma rapariga. Então, nas relações depois conjugais, acabava por ser normal que os papéis também fossem muito diferenciados. E também o exemplo que é dado pela vereadora Carla do exemplo que transmite às suas filhas, parece-me que é mesmo essencial, não é? O facto de perceberem que é possível fazer escolhas e ter uma vida na esfera pública e também ter a vida na esfera privada. E às vezes vêm comigo para as iniciativas. Pronto, melhor ainda. É uma forma que já estão habituadas, e as próprias pessoas, quando nós estamos nas iniciativas, também já, no fundo, já as conhecem e acaba por ser uma coisa natural. Eu lembro-me que há uns tempos atrás, peço desculpa, nós vimos a primeira-ministra da Nova Zelândia, penso eu, não é? Tinha acabado de ser mãe e foi uma notícia que correu o mundo, não é? Porque era realmente uma coisa excepcional. E porque ela levava o bebê, não é? Não é? Para a Assembleia lá, ou para o Parlamento, ou o que era, não é? E eu penso que isto tem que ser uma coisa natural, porque há espaço para as duas coisas. Eu lembro-me que houve uma campanha eleitoral em 2013, quando estava grávida, fiz a campanha eleitoral toda já grávida de 7, 8 meses, e a minha filha já nasceu neste ambiente, portanto para ela nem sequer há outra realidade. Ok. E o contacto com as pessoas na rua, as pessoas abordam-vos de maneira diferente do que os homens, ou acham que é igual? Eu não sinto isso, sinceramente. A gente nunca tem a visão completa. O que elas dizem por trás, não é? Mas, exato. Mas eu não sinto, sinceramente. Eu acho que é mais ou menos igual. Acho que aqui no nosso caso, acho que é não. Aliás, aqui as pessoas em Setúbal são todas muito carinhosas e normalmente, quando nós estamos nas iniciativas, são sempre muito até emotivas, não é? E tanto com os vereadores como com as vereadoras, acho eu. Acho que nesse caso é igual. Ok, pronto, agradecer-vos a vossa presença, agora sim. Dizer que vamos então ter a parte 2 com as presidentes da Junta de Freguesia deste Conselho. E que, são Benjamins, é a primeira vez. É verdade. e que este é só o primeiro de muitos podcasts, esperemos,
E pronto, agradecer a quem nos ouve e agradecer a vossa presença mais quem uma vez. nos ouve, que também se sinta à vontade para poder entrar na política, porque a política, ao contrário do que algumas pessoas querem dizer, é uma ação nobre e é necessária, e os jovens devem participar, quer seja na atividade política em geral, quer seja nos partidos, quer seja nas associações. Há muita forma de fazer política. O que interessa é que as pessoas participem, quer sejam homens, quer sejam mulheres. Isso mesmo. Obrigado. Obrigada. Olha, já